Olá, eu sou Eduardo Soares e eu vim aqui começar a nossa apresentação do projeto de análise orientada a objeto. Bom, eu e o Matheus ficamos para apresentar mais a parte do front-end do site, então já vou começar apresentando a parte aqui considerada mais importante, que é a parte de acesso. Temos tanto a parte de login quanto a parte de criar cadastro, tanto é que como eu não tenho nenhum cadastro registrado, ele já vem aqui, não tem conta, criar cadastro. Então já vou criar aqui um cadastro. Bom, aqui eu tenho um cadastro de teste que eu criei, só para testar se o sistema está funcionando. Você vê que ao criar a conta ele até pede já para salvar a senha. Bom, como é uma conta nova, ele não tem nenhum torneio salvo. Porém, toda a parte do código de login e de cadastro basicamente funciona da mesma maneira. E aqui a gente tem o painel competitivo, que é a parte que o Matheus vai apresentar um pouco melhor. A parte de ranking global, que a pessoa consegue acessar pelos torneios que ela está inscrita. Agora falando mais da tela de login em si, a gente tem aqui como funciona. Então a const login vai para esse autorização que eu mostrei para vocês. A const form puxa o e-mail e senha. Aqui tem o handle submit, que é para quando as pessoas vão digitando, ele vai salvando automaticamente. Aqui tem a event.prevent default, que é para evitar, caso quando a pessoa está digitando a senha, clicar em enter, que é o costume da página recarregar automaticamente, ele evita isso. Então ele vai realizar o login e navegar para a dashboard personalizada do usuário. E caso dê erro nessa parte de login, ele vai colocar, não foi possível entrar, e aí vai dar o set loading, porque quando a pessoa clica no botão de loading, em vez dele, para não ter muitas requisições para a pessoa ficar apertando enter, até ir para a próxima página, ele, quando você aperta enter, ele já trava o botão sozinho e fica aparecendo, entrando, e uma animaçãozinha de contagem. Bom, aqui eu tenho a parte principal, né? Que tem aqui o H1, todos os textos que aparecem na página. Tem aqui importando as classes CSS deles. Mas a parte mais importante realmente que passa para o back-end é essa aqui, do input, que ele puxa o tipo e-mail, pega o valor do formulário e atualiza o campo. Então, record autocomplete igual e-mail. E aí ele também atualiza a mesma coisa para password. Falando um pouquinho também da parte de cadastro, ele é um pouquinho diferente porque depois ele tem que mandar tudo isso para o banco de dados. Então ele fica um pouco diferente. Em vez de aqui no final ficar autocomplete igual e-mail, porque geralmente já fica salvo nos navegadores, ele fica required, para caso a pessoa esqueça de completar um campo e tentar confirmar, ele require automaticamente. E isso já linka tudo isso com o banco de dados. Agora eu vou passar para o Matheus explicar um pouquinho da parte dele da dashboard. Bom, agora comentando um pouco mais sobre o código do nosso front-end, como nós optamos por usar React, nós também utilizamos os componentes. E eu queria falar de um componente específico, que é o do dashboard, que ele tem o objetivo principal de buscar dados de múltiplas rotas de uma API e preparar esses dados para serem exibidos na tela, de forma visual, como um dashboard mesmo. Bom, agora comentando mais aprofundadamente sobre o código em si, nós começamos importando alguns hooks do React, como useEffect, useMemo, useState, e também importando alguns utilitários, como o link e o API Fetch. Bom, logo embaixo nós também nós declaramos o empty data, que ele basicamente define o estado inicial da aplicação, garantindo que todas as listas que representam torneios, jogos, jogadores, equipes, elas iniciem com um array vazio. Isso é para evitar erros ao tentar renderizar a tela antes dos dados chegarem. Bom, logo embaixo nós temos um list, que é uma função de segurança. Ela verifica se o valor recebido é realmente um array. Se for, ele retorna o próprio valor. Se não for, por exemplo, se o API retornar null ou um erro, ele retorna um array vazio. E no próximo é o player name, que também é uma função, e ele tenta extrair o nome do jogador de um objeto. Ele usa o optional chaining e o operador lógico ou para tentar pegar o nickname, depois o nome, depois o e-mail. Se nenhum existir, o padrão é string jogador.
E também logo embaixo temos o money, que ele basicamente é uma função que vai formatar os números para uma moeda brasileira. Bom, agora aqui temos nossa primeira função, que é o statCard, que ele é um componente visual simples, basicamente serve para apresentação. Ele recebe essas 3 propriedades, label, value e detail, e retorna um bloco HTML, que é o article, formatado. E ele é usado para mostrar os cards de resumo no topo do painel. Por exemplo, total de jogadores. Bom, logo abaixo temos a função principal, função do dashboard, onde ela é iniciada com esses 3 componentes, que é o data, que ele armazena os dados vindos da API, e ele inicia com aquele objeto vazio que criamos lá em cima, que é o empty data. Nós também temos o loading, que ele basicamente vai controlar se a tela de carregamento deve aparecer, e ele inicia como true. Também temos o error, que é caso ele guarda uma mensagem caso ocorra algum erro. Bom, tudo isso foi feito utilizando o useState, que é um dos hooks que nós definimos lá em cima. E aqui nós utilizamos outro hook, que é o useEffect. E junto com ele nós utilizamos o mounted. E o que seria esse mounted? Ele é uma técnica para evitar o vazamento de memória. Ou seja, se o usuário sair da página do dashboard antes da API terminar de carregar, o mounted ele se torna falso, que ele inicia como true, ele se torna falso, e o React não tenta atualizar o estado de um componente que não está mais lá, que não existe mais. E logo abaixo nós temos essa função assíncrona, que é o load data, que basicamente é uma lista de requisições, junto com esse entries, onde nós criamos esse entries, que é uma matriz, onde cada item tem a chave do estado, por exemplo, torneios, inscrições, e também a rota da API correspondente, por exemplo, /API /torneios, /API /inscrições. E nós pegamos isso, jogamos em results, e com o await e o promise all settled, nós definimos que o código dispara essas 6 requisições para o API ao mesmo tempo, o que deixa muito mais rápido do que fazer uma por uma. Usar o all settled, em vez de só usar o all, significa que se a rota de jogadores falhar, as outras rotas que deram certo ainda serão carregadas. E o painel não quebra por causa de um único erro. Ou seja, ele cria uma confiabilidade melhor ali no nosso sistema. Bom, logo abaixo nós temos o setData, que ele basicamente, após todas as requisições terminarem, ele usa essa função reduce para reconstruir o objeto data. Ele verifica o resultado de cada requisição. Se a requisição deu certo, ele salva os dados usando a função de segurança list. Se deu errado, ele salva um array vazio para aquela chave específica. Bom, basicamente isso que eu queria mostrar, um pouco das técnicas que a gente utilizou na montagem do nosso componente de dashboard. Bom, agora falando sobre o back-end do HackerUp, ele foi desenvolvido utilizando um framework, Spring Boot. Ele é responsável por toda a regra do negócio, da aplicação, persistência dos dados, autenticação dos usuários e comunicação com o banco de dados. A gente estruturou ele de uma forma que a gente seguisse uma arquitetura em camadas que facilitaria para nós a manutenção e a escalabilidade do projeto. A gente tem, por exemplo, o pacote config, que seria para configurações da aplicação, principalmente a segurança. A controller, que seria para expor as APIs para o front-end. A DTO, que seria utilizada para transferência de dados entre o front-end e o back-end. A exception, que seria o tratamento de erros da aplicação. A model, que basicamente representa entidades do sistema. Repository, que é responsável pelo acesso ao banco de dados. A security, que seria responsável pela segurança. E a service,
que controla as regras de negócio da nossa aplicação. Por exemplo, na camada model, a gente teria todas as entidades do sistema, todas criadas no padrão do Spring, que geralmente ele já vai criando o nosso banco de dados junto, e basicamente todas seguem esse mesmo padrão. Agora, a camada repository, a gente já teria basicamente as nossas conexão com o nosso banco de dados, e os repositórios eles utilizam Spring Data JPA, e isso nos permite realizar as operações do banco de dados sem escrever no SQL manual. Também temos a camada Service, que ela teria a nossa parte de calcular o ranking e as configurações do usuário também, de login, essas coisas. Nós também teremos a camada de controle de API, que seriam os controllers, que toda entidade teria um. E também sobre a segurança, a gente teria o Security Config, que seria praticamente controle de acesso de todos os usuários a qual requisição ele pode fazer na nossa API. E a gente tem o tratamento de exceção também lá no Exceptions, que seria os possíveis erros aqui. Em resumo, ele foi desenvolvido seguindo uma arquitetura de camadas, separando a responsabilidade e tornando o sistema mais organizado, seguro e um jeito mais fácil de fazer uma manutenção nele também. Olá, meu nome é João Victor de Moraes e vou apresentar um pouco para vocês do nosso site. Primeiramente, vou estar efetuando o login como administrador. Vou colocar a senha aqui. Essa aqui é a primeira tela, que mostra algumas informações de administração, controle dos dados e o controle dos dados cadastrados. Aqui na parte de cima está a função de registrar uma partida, ver os torneios ativos, gerenciar os jogos e equipes que estão no site e ver as classificações. Já aqui embaixo, a gente pode enxergar as melhores pontuações, verificar os torneios recentes com suas respectivas premiações. Ao clicar em ranking, vamos para a segunda página, que é o ranking global. Ele mostra além dos maiores pontuadores. Aqui na parte de torneios, temos uma ferramenta de busca que ajuda muito na hora de procurar por torneios de um jogo específico. Como estamos com um painel administrativo, aparecem as opções de gerenciamento aqui embaixo dos torneios. Aqui nessa parte é onde registramos um novo jogo ou um novo time do nosso site. Nessa parte de baixo mostra todos os jogos cadastrados e aqui na direita as equipes e seus respectivos jogadores cadastrados. Já na aba de partidas podemos registrar e recalcular um resultado. Na parte do perfil, mostra um pouco das informações do usuário cadastrado, como e-mail, nickname, qual equipe está vinculada, o status do perfil e da conta. Agora, logando como um usuário comum, o site muda um pouco. Ele perde as funções de administração e fica somente com a parte de pesquisas, de pontuação, torneios e acesso para ver seu perfil, enxergando seu nickname, nome, e-mail, equipe vinculada, status da conta e status do perfil também. O Raul vai falar um pouco mais sobre esses status. Aqui é o Raul. Eu vou mostrar um pouquinho de como está funcionando a ligação entre a nossa API e o banco de dados. Então eu vou logar aqui como administrador, só para a gente poder mostrar melhor as funcionalidades. Então aqui a gente tem o painel principal. Aqui ele já mostra pra gente algumas informações do ranking e tudo mais. Aqui no painel principal, uma das diferenças é essa registrar partida aqui, que já não tem no painel de usuário comum. Quando você clica aqui, ele já manda direto para a página de partidas para você poder fazer o registro aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma partida de fase final. Jogador. Aqui a gente tem 4 jogadores no banco de dados. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o El Mago e a Luna Rush para poder simular uma partida. A gente vai registrar a partida aqui, simular uma vitória. Quando a gente registra a vitória, ele já dá uma mensagem aqui pra gente, confirmando a ação. E no ranking geral, ele também muda a pontuação. Aqui a gente estava com 73 pontos. E por conta dessa vitória que o El Mago teve, ele foi para 76. O ranking ele também vai atualizar aqui. Então aqui agora a gente tem 4 vitórias. Se eu adicionar mais uma partida, por exemplo, a gente vai colocar aqui o El Mago contra o Luna Rush de novo e teve uma vitória ainda. Aqui ele já vai atualizar pra gente no ranking.
Já no banco de dados, aqui a gente já tem as informações atualizadas. Como a gente teve aqui a final, ele já vai registrar o horário, tudo certinho, tá bom? A data ele registra também. Então aqui na tabela usuários a gente já percebe que todas as senhas elas estão criptografadas por conta do JWT que a gente usou para ter uma maior segurança. Aqui a gente tem a tabela de torneios que ele já atualiza aqui pra gente. Então, por exemplo, aqui foi criado mais um Valorant Mundial, no valor de R$1.000 de premiação. Aqui no desempenho partida, dá pra ver que ele está atualizando bonitinho. Então, todas as funções da API estão registradas corretamente, além da criptografia que a gente está fazendo no usuário para manter a senha dele mais segura, né? Então aqui a gente consegue criar e editar os torneios conforme a tabela CRUD. Então, por exemplo, aqui se a gente criar a Copa LOL, a gente vai selecionar o jogo League of Legends, premiação, aqui a gente vai criar uma premiação de R$2.000 e a gente cria o torneio. Automaticamente ele já vai adicionar aqui pra gente. E no banco de dados, a gente vindo aqui em torneio e atualizando, a gente vai ter aqui a Copa LOL no valor de R$2.000. Então, pessoal, esse foi o nosso projeto. Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado.